Ora, vamos tentar antecipar um pouco, poderá ser este o Orçamento do Estado, com o economista Pedro Brinca. Bom dia, bem-vindo. Ora bem, desagravamento fiscal haverá como e o que é que isso poderá significar? Bem, aquilo que estava previsto no Plano de Estabilidade e Crescimento, por exemplo, só em sede de IRS, era um desagravamento fiscal de cerca de 525 milhões de euros para o ano 2024. Seriam 2 milhões e 700 mil até 2027, para 2024 já 525 milhões de euros. Mas também sabemos que houve aqui um certo andar para a frente e para trás na questão do salário mínimo e da sua sujeição ou não à tributação, e aquilo que sabemos é que esta decisão de não tributar o salário mínimo em qualquer valor de IRS implica subir o mínimo de existência para valores que implicam um acréscimo de despesa em orçamento de Estado de cerca de 250 milhões de euros. Ora, pois bem, estes 250 milhões de euros já são quase metade do alívio que estava previsto para IRS para 2024, o que sugere que o Estado, neste orçamento de Estado, poderá ir além daquilo que tinha previsto no Plano de Estabilidade e Crescimento no princípio do ano. Nesse sentido, isto aqui é um conjunto de medidas que, se calhar, na sua totalidade, vão constituir um alívio que será ainda assim acima daquilo que estava previsto. Temos a questão do IRS jovem, temos medidas como a atualização dos escalões de IRS a 4,6%, que é a inflação prevista para 2023, temos, lá está, um conjunto de medidas que pode fazer com que, na parte do IRS, o alívio seja superior àquele que era esperado. Do ponto de vista das pessoas ainda, antes falámos das empresas, há aqui também a previsão do aumento das pensões, salários e também estes apoios diretos, por exemplo, ao crédito à habitação, não é? Que acabam por ser também apoios muito direcionados para as famílias. Sim, vamos lá ver, no que diz respeito àquilo que deve ser a condução de política orçamental num cenário de inflação, não é distribuir liquidez de forma indiscriminada, porque isso é apagar um fogo com gasolina, mas reconhecer que, apesar de Portugal ter crescido este ano, ou irá crescer cerca de 2,1%, 2,3%, algures aí, que esse crescimento obviamente não beneficiou todos e que existem pessoas que estão em fortes dificuldades, nomeadamente alguns segmentos específicos, como é o caso do crédito à habitação. Isso parece uma política acertada, no sentido de ver que, de facto, que apesar de, lá está, mais uma vez, o país como um todo, não se pode falar de crise, quando o país cresce acima de 2% ao ano, mas isso não quer dizer que não hajam pessoas em particular que estejam com dificuldades. As do crédito à habitação seguramente serão algumas, especialmente as famílias que contraíram crédito numa altura mais próximo do início do escalar da inflação, porque tendo mais capital em dívida, a subida das taxas de juros traduz-se num encargo muito superior da sua prestação. Em 2019 tínhamos cerca de 18 mil famílias com uma taxa de esforço superior a 35%. Ora, no fim de 2022, ainda antes de do grosso da subida das taxas de juros que foram observadas em 2023, já tínhamos 70 mil famílias, números do Banco de Portugal, 70 mil famílias com uma taxa de esforço superior, não a 35%, mas a 50%. Por isso, essas seguramente serão um grupo a ter em linha de conta, de facto, para que o Estado cumpra a sua função de seguro e de apoio. Também temos as famílias mais desfavorecidas que foram sobrecarregadas do ponto de vista da inflação. A inflação é uma média. Obviamente que as famílias mais pobres, em que a alimentação e a habitação têm um peso desproporcional nos seus orçamentos, essas famílias precisam também de um apoio reforçado, porque a inflação efetiva a que estiveram sujeitas é muito superior à taxa de inflação, por exemplo, dos 4,6% que é apontada como a taxa oficial. Por isso, nesse sentido, uma maior especificidade das medidas e direcionalidade das medidas, no meu entender, creio que é uma boa medida. Há umas medidas da mais elementar justiça, a atualização, o cumprimento da lei da atualização das pensões é algo que a mim me parece moralmente correto e até do ponto de vista económico parece fazer sentido, até porque os pensionistas é uma classe que não pode reagir a algum cenário desfavorável em termos de tributação ou de não atualização das pensões ao trabalhar mais horas ou horas extraordinárias, é um grupo mais fragilizado nessa dimensão, parece-me da mais elementar justiça. Fala-se que a atualização das rendas estará alguns entre os 2%, que foi o ano passado e que o Governo já veio rejeitar, que se irá repetir, e o perto dos 7% que seria a plena aplicação da lei, aquilo que o Governo já adiantou é que irá distribuir este aumento em termos de esforço
pelos inquilinos, pelos senhorios e pelo próprio Estado, o que sugere que poderão vir aí subsídios às rendas. E existem outras medidas que me parecem um pouco disparatadas, como a questão do aumento da tributação dos veículos anteriores a 2007 para compensar a diminuição de portagens. Está tudo neste orçamento. Vamos ter que esperar amanhã à 1 da tarde na Assembleia da República para ele ser apresentado. Às 3 da tarde, quando irá ser divulgado de forma mais abrangente, é esperar para ver. Muito bem, esta tarde. Só uma última pergunta. Em relação às empresas em si e ao mercado empresarial, não haverá baixas no IRC, há outras medidas. O que é que se pode esperar para um incentivo à economia nacional, desse ponto de vista? Bem, pelo lado do IRC, o Governo tem sido muito taxativo, de que não irá tocar nas taxas estatutárias. Aquilo que creio que poderá acontecer, e o Governo mostrou abertura para isso, é na mexida de algumas tributações autónomas, no alívio de algumas tributações autónomas. Por outro lado, tivemos esta medida, que eu soube há instantes, que de facto a medida que foi proposta pela CIP do tal 15º mês, que não seria sujeito a tributação nem a encargos sociais, de que foi de alguma forma modificada pelo Governo, e a proposta que está em cima da mesa tem mais alguns condicionalismos relativamente à maneira como pode ser efetivada, relativamente ao facto da empresa ter que apresentar lucros, das remunerações no global terem que aumentar pelo menos 5%, e só a partir daí é que se poderá fazer a concessão, se não se lê da maneira correta a medida, só aí é que se poderá fazer a concessão do tal 15º mês, que terá um teto pouco acima dos 4.000 euros. Creio que a medida em si não parece uma medida especialmente inteligente, no sentido que, obviamente, aquilo que muitas empresas poderão fazer é transformar aumentos em prémios de produtividade, porque lá está, tem um incentivo para não pagar impostos. Não me parece que seja uma medida especialmente inteligente, mas quer dizer, constitui-se como um desagravamento fiscal numa altura em que é difícil, do ponto de vista político, não conceder alguma margem nesse sentido. Pedro Branco, uma última pergunta tem a ver com aquela afirmação taxativa de Fernando Medina de que este será um orçamento já sem cativações, que foi uma forma que o Governo encontrou de não gastar algum dinheiro. O que é que isto significa na prática? Que o Estado poderá investir mais, poderá gastar mais, não haver cativações significa o quê em concreto? Em primeiro lugar, não é 100% verdade que as cativações tenham Elas têm que existir terminado, sempre, não é? Em todos os orçamentos. No sentido que haverá, e aquilo que se ouve, é que haverá um mínimo de reserva orçamental de 2,5% que os ministérios terão que respeitar, não é? Por isso haverá sempre ali uma parte que poderá ser sujeita a uma cativação, se quisermos chamar-lhe assim. Mas isto na prática o que quer dizer é que os ministérios terão mais liberdade para executar o seu orçamento, sem que o Ministério das Finanças possa pôr travão de facto a essa execução orçamental, poderá trazer mais agilidade na execução da despesa, poderá fazer com que os ministérios consigam resolver mais rapidamente os problemas que se lhes deparam, mas no fundo será essencialmente isso. Não creio que será o fim das cativações, significará uma licença para gastar mais. Aquilo que é orçamentado para cada Ministério está no Orçamento de Estado, aquilo que acaba é algum travão que o Ministério das Finanças poderia ter, ou pelo menos a diminuição da capacidade desse travão que o Ministério das Finanças poderia ter à execução orçamental que já estaria prevista. Muito bem, Pedro Branco, obrigado. Aqui antecipando o que poderá significar este Orçamento do Estado, vamos então aguardar pelas declarações esta tarde do Ministro das Finanças para percebermos todos os detalhes. Bom dia, obrigado, bom trabalho. Bom dia, obrigado.